8 horas em ponto. Bom dia, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Jornal Gente. Nesta segunda-feira, 13 de novembro de 2023. E a semana começa com calorão em todo o Brasil. Olha, temperaturas máximas passando os 40 graus em muitas cidades, chegando perto dos 37, 38 na maior parte do país. Fique atento, então, cuidado, hidratação e vamos em frente com as notícias desta segundona. A semana também marca a chegada à Câmara dos Deputados da reforma tributária. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já disse que, no que depender dele, a tramitação será bastante rápida na Câmara, inclusive com a possibilidade de que aqueles trechos aprovados na Câmara e que foram para o Senado e não foram modificados sejam promulgados automaticamente e que os outros, sim, sejam votados em 2 sessões na Câmara. O fato é que a gente está se aproximando do final desse processo, que nessa vez aqui começou no começo do ano, então se arrastou mais ou menos durante um ano, mas quando nós olhamos em termos históricos, é um assunto que no Brasil é debatido há pelo menos 30 anos, sem nunca ter avançado mais do que numa comissão, num anteprojeto. Dessa vez andou. E aí, como em tudo, tem o lado mais cheio do copo e o lado mais vazio. É uma pena que esse copo não tenha ficado mais cheio, era possível. Mas a questão é a seguinte: muitas definições serão tomadas a partir de agora. O que nós temos como a base da aprovação na Câmara e no Senado é a unificação dos impostos sobre o consumo em 2, um estadual ou municipal e o outro federal. Regras, muitas delas, a maior parte, aquela regra que vale mesmo, o quanto, o din-din, o valor, essas ficam para a lei complementar. E é dessa forma que deve ser mesmo. A Constituição não deve ter ali muita minúcia. A nossa já tem até minúcias demais, para o gosto da maior parte dos juristas. Mas, nessa primeira votação na Câmara e no Senado, do texto básico da reforma tributária, nós todos já percebemos o quanto o Congresso Nacional foi receptivo a todos os tipos de pedido, de lobby, de pressão de setores. Minha gente, o setor está certo. Ele quer um tratamento diferenciado, ele acha que ele é importante. Quem que não é importante dentro de uma cadeia produtiva? Todos os setores, todos nós somos. A questão é como isso chega ao Congresso e o Congresso aceitar ou não. Muita coisa foi aceita, muita exceção. E a partir de agora, dentro da lei complementar, essas decisões práticas vão ser tomadas. Então, para você não achar que, aprovou a reforma, a emenda constitucional e agora teremos a implementação dessas mudanças. A maior parte das decisões será tomada a partir de agora. Por exemplo, dentro daquelas exceções, que são muitas, regimes especiais, regimes diferenciados, alíquotas reduzidas, quem entra e quem sai? Porque o que diz o texto da PEC é a definição genérica. Saúde, educação, transporte, cesta básica. O que é cesta básica? O que é cesta básica estendida? Tem muita decisão ainda que vai ser tomada. Essa da cesta básica, por exemplo, é das mais interessantes, porque a gente criou 2 cestas básicas, uma estendida e uma básica com imposto zerado. A estendida vai ter redução de 60% na sua alíquota. Que tipo de alimento é básico no Brasil, um país continental? E que tipo de alimento é básico peronomútil e que aí vai pagar imposto, mas imposto reduzido? Vocês já conseguiram imaginar a quantidade de pressão, de lobby que a partir desse momento vai acontecer sobre o Congresso Nacional. Isso também em relação à saúde, educação, o tal do cashback, que, como instrumento, é para devolver à população mais pobre parte do imposto que foi pago. Em teoria, ótimo, perfeito, justo. Como ele vai funcionar? Quem vai ter direito? Qual vai ser a regra? Na prática, ele vai... Como? Nada disso ainda foi definido. E há também aqui uma questão muito interessante, que é a do regime específico. São regimes que saem da reforma e têm tratamentos por setor. Setores gigantes, transporte, saneamento, telecomunicações. Quais serão as regras aqui nesse caso? São muitas as decisões que ainda vão ser tomadas depois da promulgação da PEC e a gente está de olho aqui, porque do que saiu lá no começo,
porque vai influir de fato na nossa vida quando essa reforma entrar em vigor. Ainda vai ter muita modificação. 8h05, direto de Brasília, Cláudio Humberto, chegando aqui no Jornal Gente. Bom dia, Cláudio.